O bip foi a primeira coisa que ouvi. Constante, rítmico, mecânico. Depois veio a dor. Uma dor profunda e latejante que parecia irradiar de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Minhas pálpebras pareciam coladas. E quando finalmente consegui abri-las, as luzes fluorescentes fortes me fizeram estremecer. Ela acordou, enfermeira. Ela acordou. A voz da minha mãe cortou a névoa no meu cérebro. Tentei virar a cabeça na direção do som, mas até esse pequeno movimento fez ondas de náusea colidirem dentro de mim. Meu nome é Melissa Porter. Tenho 26 anos e, 3 dias atrás, eu quase morri. Querida, você está me ouvindo? Melissa, amor, nós estávamos tão preocupados. O rosto da minha mãe surgiu acima de mim, os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Meu pai estava atrás dela, a mão apoiada em seu ombro, parecendo ter envelhecido 10 anos desde a última vez que o vi. O que aconteceu? Minha voz saiu como um sussurro rouco, minha garganta seca e ardendo. A médica se aproximou. Uma mulher de meia idade, olhos gentis e prancheta nas mãos. Senhorita Porter, você foi trazida há 3 dias em cetoacidose diabética. Seus níveis de glicose estavam perigosamente altos. Você entrou em coma. Nós quase a perdemos. Pisquei, tentando processar aquelas palavras. Aquilo não fazia sentido. Eu vinha controlando meu diabetes tipo 1 desde que fui diagnosticada aos 14 anos. Era meticulosa com minha insulina, minha alimentação, meu monitoramento de glicose. Não tinha um incidente sério havia mais de uma década. Isso é impossível, sussurrei. Eu tomei minha insulina. Eu sempre tomo minha insulina. A médica trocou um olhar com meus pais, um olhar que eu não consegui decifrar. Vamos conversar sobre tudo quando você estiver mais descansada. Agora, seu corpo precisa se recuperar. Mas eu não queria descansar. Algo estava errado. Eu sentia na maneira como minha mãe evitava meus olhos. Na forma como meu pai continuava olhando para a porta, como se quisesse fugir dali. Cadê a Vanessa? Perguntei de repente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vanessa, minha irmã mais nova por 3 anos, a filha perfeita, a que nunca fazia nada errado aos olhos dos nossos pais. A mesma que estava morando comigo nos últimos 2 meses enquanto tentavam arrumar a vida depois do 3º noivado fracassado. Ela está em casa, disse minha mãe com cautela. Ela está se sentindo péssima com o que aconteceu. O que você quer dizer? O que aconteceu? O que a Vanessa tem a ver com isso? Outra longa pausa. Meu pai finalmente falou, a voz cansada e tensa. Houve um incidente com a sua medicação. As peças começaram a se encaixar na minha mente, mas formavam uma imagem que eu não queria enxergar. Que tipo de incidente? Minha mãe segurou minha mão. O aperto era forte demais, desesperado demais. Querida, foi só uma brincadeira. Uma brincadeira estúpida e sem pensar. A Vanessa não queria que isso acontecesse. Ela trocou a sua insulina por água como uma piada. Ela não percebeu que... O quê? Tentei me sentar, mas o quarto girou violentamente e caí de volta no travesseiro. Meu monitor cardíaco começou a apitar freneticamente conforme meu pulso disparou. Ela achou que seria engraçado, disse meu pai, a voz fraca. Ia trocar de volta antes de você realmente precisar, mas acabou esquecendo. E aí ela esqueceu, consegui dizer, com dificuldade. Ela esqueceu que eu preciso de insulina para viver. A médica interveio, levantando a mão de forma calma. Senhorita Porter, você precisa manter a calma. Seu corpo passou por um trauma severo. Ficar tão agitada agora pode. Pode o quê? Me matar. Porque a minha irmã já tentou fazer isso. Não foi assim, a voz da minha mãe falhou. A Vanessa te ama. Ela cometeu um erro. Um erro horrível, terrível. Mas não foi intencional. Ela está chorando há 3 dias sem parar. Ela mal consegue funcionar. Você precisa perdoá-la, Melissa. Ela é sua irmã. Eu encarei minha mãe, vendo-a claramente pela primeira vez em anos. Sempre foi assim.
Vanessa podia queimar um prédio inteiro e, de alguma forma, o trabalho de perdoá-la, entendê-la e fazê-la se sentir melhor sobre o que fez sempre acabava sendo meu. Quando Vanessa bateu meu carro aos 19 anos, me disseram para perdoá-la porque ela era jovem. Quando Vanessa roubou dinheiro da minha conta poupança aos 21, me disseram para perdoá-la porque ela estava passando por dificuldades. Quando Vanessa se envolveu com meu namorado da faculdade, me disseram para perdoá-la porque, claramente, o relacionamento não estava destinado a dar certo. E agora ela tinha praticamente tentado me matar. E as primeiras palavras da minha mãe foram sobre perdão. Quero ver meus registros médicos, disse, baixinho. A médica hesitou. Claro, é seu direito. Mas agora, por favor. Ela assentiu e saiu da sala. Meus pais trocaram olhares preocupados. Querida, de que adianta isso? Perguntou meu pai. O que aconteceu, aconteceu. O importante agora é que você se recupere e que sigamos em frente como família. Não respondi. Apenas fiquei deitada, olhando para o teto, contando os azulejos enquanto minha mente corria. Algo não estava fazendo sentido. Eu era meticulosa com minha insulina. Sempre verificava o frasco antes de injetar. Eu teria percebido se fosse apenas água a consistência, a cor, a forma como fluía pela seringa. Depois de 12 anos, eu conhecia minha medicação intimamente. A menos que não fosse a primeira vez. A médica voltou com um tablet, abrindo meus registros. Preciso avisar, alguns desses dados podem ser difíceis de processar. Apenas me mostre, disse. Ela me entregou o tablet e eu comecei a rolar pelos resultados, exames de sangue, testes toxicológicos, uma linha do tempo detalhada do meu declínio, e então eu vi. Além da cetoacidose diabética, os exames mostravam níveis elevados de um composto que não tinha nenhum motivo para estar no meu corpo. A médica havia destacado com uma anotação: anomalia recomenda investigação adicional. O que é isso? Apontei para a tela. A expressão da médica ficou séria. Era isso que eu queria discutir com você em particular. Encontramos vestígios de difenidramina no seu sangue. É o princípio ativo de antihistamínicos comuns, como o Benadryl. Os níveis sugerem exposição repetida ao longo de um período prolongado. Eu não tomo Benadryl, disse, devagar. Sou alérgica. Está nos meus registros médicos. Ele interage mal com um dos meus outros medicamentos. Eu sei, disse a médica, a voz suave, mas grave. Por isso destaquei. Senhorita Porter, a combinação de insulina adulterada e doses regulares de um medicamento ao qual você é alérgica, isso não foi uma brincadeira única. Alguém tem comprometido sistematicamente sua saúde por pelo menos 6 a 8 semanas. A linha do tempo me atingiu como um soco no estômago. 6 a 8 semanas. Vanessa se mudou para minha casa exatamente 2 meses atrás. Olhei para meus pais, que estavam muito, muito pálidos. Saia, disse. Melissa, por favor. Começou minha mãe. Eu disse, saia. Vocês dois agora. A médica assentiu para a enfermeira, que acompanhou meus pais para fora da sala de maneira firme, mas gentil, apesar de seus protestos. Quando a porta se fechou atrás deles, o silêncio parecia um peso físico. A médica se sentou ao lado da minha cama. Preciso fazer algumas perguntas difíceis, senhorita Porter. E preciso que você responda com honestidade. Há alguém na sua vida que possa querer machucá-la? Alguém que se beneficiaria se você ficasse incapacitada? Pensei na Vanessa, na herança da nossa avó que foi dividida entre nós, na apólice de seguro de vida que meus pais fizeram para mim anos atrás, quando fui diagnosticada pela primeira vez, no meu apartamento na cidade, aquele sobre o qual a Vanessa comentou várias vezes, dizendo como era injusto eu ter tudo enquanto ela não tinha nada. Pensei em todas as vezes, nos últimos 2 meses, em que me senti cansada, tonta, desconectada de mim mesma. Todas as vezes em que culpei o estresse, o trabalho ou simplesmente o desgaste de ter minha irmã sempre tão exigente como hóspede permanente. Pensei nas xícaras de chá que Vanessa fazia para mim todas as noites. As mesmas que ela insistia em preparar sozinha por quem queria ajudar. Sim, eu disse enfim, a voz oca. Acho que existe alguém. A médica assentiu, como se já esperasse essa resposta. Eu já entrei em contato com a polícia.
Eles vão querer falar com você quando estiver mais forte. Ela fez uma pausa. Senhorita Porter, sinto muito. Ninguém deveria passar por algo assim, especialmente vindo da família. Família. A palavra tinha um gosto amargo na minha boca. Eu quase morri, e as pessoas que deveriam me amar acima de tudo estavam mais preocupadas em proteger minha possível assassina do que em me proteger. Mas Vanessa cometeu um erro fatal. Ela me subestimou. Achou que eu morreria silenciosamente ou que, se sobrevivesse, eu seria fraca demais, condicionada demais a perdoar, para lutar de volta. Ela estava enganada. Estendi a mão para pegar meu celular na mesinha, ignorando o tremor nos dedos. Eu tinha ligações a fazer, um advogado para contratar e uma irmã para destruir. A primeira ligação foi para minha melhor amiga, Diana. Ela atendeu no segundo toque, a voz carregada de preocupação. Melissa? Meu Deus, você está bem? Eu liguei por 3 dias seguidos. Sua mãe disse que você estava no hospital, mas não me contou mais nada. Preciso que você faça uma coisa para mim, falei, mantendo a voz baixa. Não faça perguntas ainda, só escute. Diana tinha sido minha colega de quarto na faculdade e me conhecia melhor do que qualquer pessoa. E, além disso, era paralegal em um dos melhores escritórios de advocacia da cidade. Qualquer coisa. É só dizer. Preciso que você vá ao meu apartamento antes que a Vanessa volte. Tire fotos de tudo no meu banheiro. Todos os frascos de remédio, vitaminas, tudo. Verifique a cozinha também. As latas de chá, o café, qualquer coisa que ela tenha tido acesso. E, Diana, não deixe que ela saiba que você esteve lá. Houve uma pausa. Melissa, o que está acontecendo? Você está me assustando. A Vanessa tem me envenenado por meses. Os médicos encontraram provas nos meus exames de sangue. O silêncio do outro lado demorou tanto que achei que a ligação tinha caído. Estou saindo agora, Diana disse por fim, a voz fria e firme. Vou documentar tudo. Melissa, vou ligar para o meu chefe. Você vai precisar de um advogado. Depois que ela desligou, recostei-me nos travesseiros, exausta, mas em alerta total. Minha mente não parava, revisitando os últimos 2 meses, reexaminando cada interação com Vanessa sob essa nova e horrível luz. O jeito como ela insistia em fazer todas as compras do mercado. Os chás naturais em que ela comprou especialmente para mim. O jeito como ela pairava por perto quando eu tomava minha insulina, observando com aqueles olhos grandes e supostamente inocentes. Será que ela estava estudando meus passos? Aprendendo minha rotina? Descobrindo exatamente como me machucar sem ser pega? Um leve toque na porta interrompeu meus pensamentos. Eu esperava a médica ou talvez uma enfermeira, mas, em vez disso, meu pai entrou no quarto. Sozinho. Sua mãe está na cafeteria, ele disse em voz baixa, evitando meu olhar. Eu queria falar com você em particular. Sobre o quê? Sobre como eu deveria perdoar a Vanessa por tentar me matar? Meu pai estremeceu. Ele parecia velho, percebi, de repente, mais velho do que seus 58 anos. Os ombros curvados, o rosto cansado, marcado de exaustão. Eu sei como isso parece, começou. Sabe mesmo? Porque parece que a minha irmã me envenenou sistematicamente por 2 meses e você e a mamãe sabiam que tinha algo errado e não fizeram nada. Nós não sabíamos. Eu juro, Melissa, não tínhamos ideia de que ela fosse capaz de algo assim. Mas vocês sabiam da troca da insulina antes que eu acordasse. Os médicos devem ter dito o que causou o meu colapso. E a primeira reação de vocês foi protegê-la. Meu pai afundou na cadeira ao lado da cama, a cabeça caindo nas mãos. Ela também é minha filha. Vocês duas são. Eu não sei como lidar com isso. Aqui vai uma ideia, eu disse, amarga. Você poderia tentar ficar do lado da filha que quase morreu, em vez da que quase a matou. Não é tão simples. É exatamente tão simples. Ele levantou o rosto então, e o que vi em seus olhos fez meu sangue gelar. Medo. Não medo por mim. Medo de outra coisa completamente diferente. Sua mãe acha que, se lidarmos com isso discretamente, como família, podemos conseguir ajuda para Vanessa.
terapia, reabilitação, o que for necessário. Se isso vier a público, se houver denúncia formal. Ele deixou a frase morrer no ar. Se houver denúncia, o quê? A reputação da família sofre? As amigas do clube de campo da mamãe descobrem que a preciosa Vanessa é uma psicopata? A herança da sua avó, meu pai disse, quase num sussurro. Fiquei rígida. O que tem ela? Os termos do trust. Se qualquer uma de vocês for condenada por um crime grave, a parte dela é redistribuída para outra beneficiária. Sua avó foi muito clara sobre manter o bom nome da família. E então ficou claro o verdadeiro motivo pelo qual meus pais queriam enterrar tudo. Se Vanessa fosse para a prisão, eu receberia toda a parte dela da herança, $3 milhões que iriam somente para mim, em vez de serem divididos entre nós. Mas, se eu denunciasse e Vanessa fosse condenada, meus pais teriam de assistir a uma filha enriquecer às custas da queda da outra. Então é sobre dinheiro, eu disse, seca. É sobre família. Sobre não nos destruirmos por tentativa de assassinato. Pai, ela não fez só uma brincadeira. Ela colocou anti-histamínicos na minha comida por semanas. Um medicamento ao qual ela sabia que eu era alérgica. Ela estava me deixando doente aos poucos. E quando isso não estava funcionando rápido o suficiente, ela adulterou minha insulina. Os médicos disseram que eu estava a horas de morrer. O rosto do meu pai desabou. Eu sei. Deus. Melissa, eu sei. Mas ela está doente. Doente da cabeça. Ela precisa de ajuda, não de prisão. Ela precisa ser detida. E se você não vai me ajudar com isso, então você é tão culpado quanto ela. Meu celular vibrou. Uma mensagem da Diana. Peguei tudo. Fotos enviadas para o seu e-mail. Tem algo que você precisa ver. Te ligo em 5. Meu pai deve ter percebido alguma mudança na minha expressão, porque se endireitou de repente, totalmente alerta. O que foi? Nada que te diga a respeito. Encontrei os olhos dele com firmeza. Acho que você deveria ir agora. E, pai, se você avisar a Vanessa sobre qualquer coisa disso, se ajudar a destruir provas ou a fugir da cidade, vou garantir que você caia junto com ela. Não me teste. Ele abriu a boca para responder, mas algo no meu rosto deve tê-lo convencido de que eu estava falando sério. Saiu sem uma palavra a mais. Quando Diana ligou, a voz dela estava trêmula. Melissa, encontrei algo no quarto dela, escondido debaixo do colchão. O que é? Um caderno. É como um diário, mas é todo sobre você. Datas, horários, dosagens. Ela registrava tudo. O que te dava, como você reagia, como ajustar as quantidades. A voz de Diana falhou. Tem anotações sobre sua apólice de seguro de vida, capturas de tela das suas contas bancárias. Ela estava planejando algo maior. Melissa, a insulina não era o objetivo final. Acho que ela estava se preparando para algo pior. Minha mão se fechou em torno do telefone até os nós dos dedos ficarem brancos. Você fotografou tudo? Cada página. E, Melissa, tem mais. Achei recibos de uma farmácia em outro estado. Ela vinha comprando os anti-histamínicos com um nome falso. Isso não foi impulsivo. Ela planejava isso há quase um ano. Um ano antes mesmo de se mudar para minha casa. O noivado que terminou, a súbita necessidade de ficar comigo, as lágrimas sobre como a vida dela estava desmoronando e ela não tinha para onde ir, tudo era calculado. Tudo fazia parte de um plano para se aproximar o suficiente e me matar. Ligue para o seu chefe, disse, com a voz mortalmente calma. Diga que preciso do melhor advogado criminalista da cidade. Dinheiro não é problema. E, Diana, obrigada. O que você vai fazer? Perguntou ela. Fiquei olhando para o teto, pensando em todas as vezes que protegi a Vanessa, todas as vezes que a perdoei, todas as vezes que disse a mim mesma que família era mais importante que justiça. Vou garantir que ela nunca machuque ninguém de novo. As próximas 72 horas passaram rápido. O chefe de Diana, uma advogada afiada chamada Margaret Lawson, assumiu meu caso pessoalmente.
Ela chegou ao hospital na manhã seguinte à descoberta de Diana, os saltos ecoando com autoridade pelo chão de linóleo. Revisei tudo, disse, espalhando documentos pela minha cama de hospital. As fotografias, o caderno, os recibos da farmácia. Sua irmã deixou um rastro de papel enorme. Achou que estava sendo cuidadosa, mas cometeu erros. Arrogantes. Que tipo de erros? Margaret sorriu. Ela usou sua identidade real em uma farmácia. Provavelmente ficou descuidada depois de tantas compras bem-sucedidas em outros lugares. Conseguimos rastrear até uma loja a 40 metros daqui. As câmeras mostram ela comprando os anti-histamínicos 6 vezes diferentes ao longo de 8 meses. Meu estômago se revirou. 8 meses. Ela planejava minha morte antes mesmo do fim do noivado. Talvez o término do noivado também fizesse parte do plano, uma desculpa conveniente para se aproximar da vítima. A polícia quer entrevistá-la esta tarde, continuou Margaret. Estarei presente em tudo. Com base no que temos, eles estão preparados para prender a Vanessa hoje. Tentativa de assassinato, agressão com arma mortal, envenenamento. As acusações vão se sustentar. Assenti, sentindo uma estranha sensação de entorpecimento. E quanto aos meus pais? A expressão de Margaret endureceu. Depende do que eles sabiam e quando sabiam. Se houver evidências de que ajudaram a encobrir tudo depois dos fatos, eles podem enfrentar acusações por obstrução da justiça. A conversa do seu pai com você sobre manter tudo em silêncio foi gravada pelo sistema de segurança do hospital. O áudio não é ótimo, mas é algo que eu não sabia sobre a gravação. Ainda assim, não fiquei surpresa. Hospitais monitoravam tudo hoje em dia. Eu não quero destruir meus pais, falei baixinho. Mas não vou protegê-los se escolherem a Vanessa em vez da justiça. Entendido. Vamos focar na sua irmã primeiro. A entrevista com a polícia durou 2 horas. Contei tudo. Os anos de comportamento da Vanessa, os incidentes cada vez mais graves, os 2 meses em que ela morou comigo. A detetive Morrison, uma mulher de olhar afiado e expressão cansada, fez anotações sem me interromper. Quando terminei, ela colocou a caneta de lado. Senhorita Porter, estou nesse trabalho há 20 anos. Casos assim, com esse nível de premeditação, são raros. Sua irmã não queria apenas machucá-la. Ela queria apagá-la e tomar tudo o que você tinha. O caderno deixa isso claro. O que acontece agora? Vamos prendê-la esta noite. Ela ainda está no seu apartamento, aparentemente esperando notícias do seu estado. A detetive Morrison fez uma pausa. Sua mãe passou o dia ligando para a delegacia tentando conseguir informações. Está dizendo que Vanessa tem problemas de saúde mental e precisa de tratamento, não de prisão. Minha mãe dirá qualquer coisa para protegê-la. Eu imaginei. Não se preocupe. As provas falam por si. Naquela noite, Diana trouxe meu laptop. Assisti ao noticiário local da cama do hospital, esperando. Às 20h47, o alerta de últimas notícias apareceu na tela. Mulher é presa por tentativa de assassinato da irmã. Polícia diz que esquema de envenenamento durou meses. A imagem mostrava Vanessa sendo conduzida para fora do meu prédio, algemada. Ela chorava, o rímel escorrendo pelo rosto, parecendo exatamente a vítima que sempre fingiu ser. Meus pais estavam por perto, minha mãe soluçando no peito do meu pai. Eles tinham escolhido o lado deles como eu já sabia que fariam. Meu telefone tocou. Número desconhecido. Contra meu melhor julgamento, atendi. Como você pôde fazer isso comigo? A voz de Vanessa estava histérica, desgastada. Sou sua irmã. Família deveria se perdoar. Você tentou me matar, Vanessa. Eu não queria que chegasse tão longe. Só queria, só. Só o quê? Meu dinheiro, meu apartamento, minha vida? Silêncio. O caderno me contou tudo, continuei friamente. Você planejou isso por 1 ano. Pesquisou meus remédios. Calculou dosagens. Até pesquisou o valor da minha apólice de seguro de vida. Então não venha fingir que foi um acidente ou um pedido de ajuda. Você sabia exatamente o que estava fazendo.
Mamãe e papai nunca vão te perdoar por isso, ela sibilou. Você está destruindo nossa família. Não, Vanessa. Você destruiu. Eu só me recuso a morrer por ela. Desliguei e bloqueei o número. 3 semanas depois, recebi alta do hospital. Diana me ajudou a me mudar para um novo apartamento, do outro lado da cidade. Meu antigo lar tinha memórias demais, contaminação demais. Eu precisava recomeçar. Margarete me ligava a cada poucos dias com novidades. O advogado da Vanessa tentou um acordo, alegando instabilidade mental. A promotoria recusou. As provas eram fortes demais, a premeditação clara demais. O julgamento foi marcado para dali a 4 meses. Meus pais tentaram entrar em contato 2 vezes, ambas através de cartas formais. Nas 2, imploraram para que eu retirasse as acusações. Nas 2, eu recusei. Na segunda carta, mencionaram que o espólio da minha avó estava sendo revisado à luz das possíveis acusações criminais. Eles estavam apavorados com a ideia de perder o dinheiro. Doei toda a minha parte da herança antecipada para uma fundação de apoio a sobreviventes de abuso. Cada centavo. A expressão no rosto dos meus pais quando descobriram valeu mais do que qualquer 3 milhões poderiam valer. O julgamento durou 6 dias. Vanessa subiu ao banco das testemunhas em sua própria defesa, chorando e alegando que tinha tido um surto mental, que nunca pretendia causar um dano real, que me amava e só queria atenção. O júri não acreditou. O caderno era detalhado demais. Os recibos da farmácia, consistentes demais. A linha do tempo, calculada demais. Culpada em todas as acusações. Tentativa de assassinato. Agressão. Envenenamento. Adulteração criminosa de medicação. 12 a 20 anos. Quando o veredicto foi lido, minha mãe desabou. Meu pai ficou olhando fixamente para frente, como um homem vendo seu mundo desmoronar. Vanessa gritou que eu ia me arrepender, que me faria pagar quando saísse da prisão. Eu não senti nada, nem satisfação, nem tristeza, apenas uma sensação oca de encerramento. Do lado de fora do tribunal, os repórteres cercaram tudo. Dei uma única declaração. Minha irmã tentou tirar minha vida. O sistema de justiça a responsabilizou. Espero que suas vítimas, inclusive as futuras que agora ela nunca terá a chance de machucar, encontrem paz nisso. 1 ano depois, eu fundei uma ONG para sobreviventes de violência familiar. Oferecemos recursos legais, auxílio com moradia e aconselhamento para pessoas cujos agressores compartilham seu sangue. Diana faz parte do conselho. Margarete assume nossos casos jurídicos de forma pro bono. Já ajudamos mais de 200 pessoas a escapar de situações que quase tiraram suas vidas. Meus pais nunca mais entraram em contato. Soube que se mudaram para a Flórida, envergonhados demais para encarar seu círculo social. A família que priorizou aparências em vez da minha sobrevivência recebeu exatamente o que merecia: silêncio. Às vezes, tarde da noite, penso na garota que eu costumava ser. A que perdoava sem limites. A que acreditava que lealdade familiar significava aceitar abuso. A que quase morreu porque não conseguia imaginar que a própria irmã desejasse sua morte. Essa garota se foi. No lugar dela existe alguém mais forte. Alguém que entende que amor sem segurança não é amor. Alguém que nunca mais sacrificará a própria vida no altar da obrigação familiar. Vanessa me envia cartas da prisão. Nunca abri nenhuma. Algumas portas, uma vez fechadas, devem permanecer fechadas para sempre.